A história começa no planeta Blue Star, no ano de 2088 da nova era. O personagem principal caminha pela rua e olha seu celular. A garota ao lado dele fala para o público que eles não devem ser preguiçosos. Eles precisam trabalhar com as mãos e lhe enviar flores. Eles devem mostrar sua atividade. O personagem principal agora tem orelhas de coelho. Ele se ruboriza e pensa que é uma transmissão ao vivo, mas ele não culpa ninguém aqui. Este é Lin Qiu. Ele tem 17 anos de idade. Um estudante do tipo Despertar, transformando-se em uma besta Despertar, um pequeno coelho branco. Ele acha que ela realmente exagerou com a roupa. As pessoas que assistem à transmissão dizem que ela é linda, como se estivesse olhando para sua alma. O cara atrás dele também tem orelhas de coelho. Os homens têm essas orelhas? As pessoas gostam disso? Isso é nojento. Essas orelhas não são falsas. Talvez ele tenha sido enfeitiçado. A serpentina se pergunta: esse é um coelho lobisomem? Ele é realmente tão fraco assim? Ela precisa brincar com ele. Ela diz ao público que se eles acham que ela pode derrubá-lo em 1 minuto, então devem enviar seus mísseis. Os espectadores escrevem: o que ela disse? Haverá uma briga de animais? Isso é muito interessante. A garota se aproxima de Lin Qiu e diz que esse cara tem as mesmas orelhas que todos os outros. Ela toca as orelhas dele e está prestes a dizer algo. Ela não termina de falar porque riu e usou algum tipo de magia. Fluxos de energia mágica cercaram Lin Qiu e isso surpreendeu muito. A garota diz ao público que conseguiu. Ela derrubou o coelhinho. Lin Qiu se deita no chão e pensa que está muito arrependido de ter encontrado uma pessoa tão desagradável no caminho. Ele fica surpreso porque percebe uma luz brilhante e sons se aproximando. Ele não teve tempo de escapar e foi atropelado por um caminhão, fazendo-o voar a vários metros de distância. Um homem que estava saindo do carro perguntou: o que é essa abominação com orelhas de coelho? Ele precisa sair do caminho. A garota diz ao público que eles devem ver o coelho voar para o céu. Lin Qiu cai no chão e se pergunta por que exatamente ele teve tanta sorte. Ele cresceu em um orfanato. Aos 15 anos, ele despertou a habilidade de se transformar em uma fera, mas sua forma é a de um coelho. Na escola, que era repleta de criaturas sobrenaturais, ele sofria bullying constantemente. A lei na Estrela Azul é a sobrevivência do mais apto. Em uma floresta com um grande número de animais ferozes, o coelho só pode esperar para ser despedaçado. O homem libera sua energia enquanto se dirige a Lin Qiu e diz que foi muito azarado. Afinal, era um carro novo. Ele deve se levantar e pagar por isso. Será que ele realmente decidiu fingir que estava morto? Ele levanta a mão e diz que vai lhe dar uma lição para que ele saiba como tocar em seu carro. Ele dá um soco com a mão e libera sua energia. Lin Qiu se pergunta se ele morrerá assim. Como ele é infeliz. Se ao menos ele pudesse ficar mais forte. Uma voz desconhecida diz que, depois de 35 milhões de anos, finalmente foi encontrado um hospedeiro adequado. Não foi fácil. Lin Qiu fica surpreso ao ver algo e se pergunta onde está. Muitas janelas do sistema apareceram na frente dele, nas quais estava escrito: visão de raio-x, tricô, habilidades de hack, espaço de despertar. O robô 19.527 está pronto para servir seu proprietário. Lin Qiu pergunta: que tipo de rabanete? O robô diz que ele próprio é um rabanete e que toda a sua família é um rabanete. Ele pode simplesmente chamá-lo de 19.527. Lin Qiu está assustado e pergunta: o que está acontecendo? O 19.527 diz que, pela primeira vez em milhares de anos, ele encontrou um hospedeiro adequado. Então, ele usou o poder acumulado ao longo de 35 milhões de anos para salvá-lo. Os olhos de Lin Qiu brilharam e ele perguntou: então ele não morreu. Que tipo de botões são esses? Que tipo de habilidade é essa? Ela é 13 níveis mais alta que a dos outros. Ele pode escolher qualquer uma dessas habilidades? O robô diz que ele quer demais. Ele pode despertar uma nova habilidade todos os dias, mas isso acontece por acaso. Lin Qiu ficou muito surpreso com isso e perguntou se ele havia dito isso por acaso. O robô disse que tudo tem a ver com o hospedeiro. Como ele o ressuscitou, ele não tem energia suficiente. É por isso. Lin Qiu não lhe deu ouvidos e disse que, então, ele não ficará aqui. Isso significa que, depois de ressuscitá-lo, ele voltará ao tempo presente. O robô diz que ele retornará ao local de sua morte. Lin Qiu pergunta: se ele obtiver uma habilidade fraca, ele morrerá novamente? O robô diz que não pode mais ajudar. Ele deve decidir agora por si mesmo. Ele quer despertar a habilidade agora mesmo? Lin Qiu acha que isso não faz sentido. Ele tem uma chance de voltar à vida. Ele precisa correr o risco. Ele pressiona o botão de confirmação. Na janela do sistema, está escrito que a loteria de habilidades está ativada. O anfitrião adquire uma habilidade de classificação SSS e aprimoramento de habilidades. No mundo real, a energia mágica enche o corpo de Lin Qiu e ele começa
começa a tossir. O homem fica surpreso com isso e pergunta se ele ainda está respirando. Lin Kyu pula alto e acha que, graças à nova habilidade, suas capacidades de ataque e de salto foram aprimoradas. Ele aterrissa no carro e o atinge com muita força. O homem ficou muito irritado e correu em sua direção. Ele pergunta como ele ousa tratar seu carro dessa maneira. Ele vai matá-lo agora mesmo. Lin Kyu lhe dá um chute e diz que não planeja morrer. Com esse golpe, ele empurra o rapaz para longe com muita força. A garota tem muito medo do que está acontecendo e diz que ele não deve se mexer. O sistema notifica que a habilidade Punho de Coelho está ativada. A força do braço e a velocidade de ataque são aumentadas. Ele liberou sua energia e destruiu as roupas da garota. Lin Kyu pergunta: a cabeça dela já está girando? É melhor cobri-lo com alguma coisa. Caso contrário, ele confundirá as pessoas da cidade. Alguém escreveu que esse coelho deveria tirar suas mãos sujas de cima dela. Lin Kyu diz que não vai repetir 2 vezes. Portanto, eles devem ouvir com atenção. Ele é o chefe deles, Bunny. Algum tempo depois, as meninas sentadas na classe perguntam se elas leram as notícias de ontem. Aquele cara com orelhas de coelho apareceu de repente no meio de uma transmissão online. Ele parece estar na mesma classe que eles. O colega de classe com orelhas de coelho não está falando dele, está? Com base nessa foto, deve ser Lin Kyu. As meninas foram até ele e perguntaram se era mesmo ele. Ele está irresistível hoje e muito bonito. Ela também assistiu à transmissão de ontem. Lin Kyu se pergunta: ele foi chamado de irresistível? A garota da serpentina e o piloto masculino se curvam diante dele e dizem que não farão isso novamente. Ela promete que não fará isso de novo. Lin Kyu diz que está feliz por eles terem admitido que estavam errados. Ele pensa: foi assim que eles falaram sobre a situação de ontem? A garota e o homem dizem que ele tem uma força tão grande e um corpo tão fraco. Ele é um verdadeiro homem deste século. Ele é um modelo a ser seguido. Lin Kyu acha que tudo isso se deve às habilidades que o sistema lhe deu. A propósito, ele ainda não aprendeu uma nova habilidade. Ele liga mentalmente para o 9527. O robô diz que ele está aqui. O sistema lançará automaticamente a loteria. A loteria de habilidades é ativada. O anfitrião adquire a habilidade de semeadura do mundo. Na janela do sistema, está escrito que a semeadura do mundo é uma habilidade de nível E. Lin Kyu se pergunta que tipo de habilidade é essa, para que ele possa se divertir muito. Ele clica na janela do sistema e se pergunta por que não funcionou. O robô diz que a habilidade foi ativada com sucesso. Pressionar novamente é completamente inútil. Lin Kyu acha que adquiriu a habilidade, mas o robô pergunta no que ele estava pensando. A habilidade significa que ele adquiriu conhecimento sobre todas as sementes que existem no mundo. As plantas que serão plantadas por ele certamente criarão raízes e germinarão. Ele pergunta em voz alta: o que isso significa? Não seria melhor chamar a habilidade de semeando sementes? Ele tinha que dar a essa habilidade um nome que não desse falsas esperanças. Um cara se aproxima dele e o chama de Coelho Branco. Lainan, despertando vento, bronze, 4 estrelas. Ele diz que está se mostrando popular entre as garotas. Se não estiver enganado, depois de estudar, ele trabalha meio período como entregador. Ele quer que ele lhe dê um emprego? Se ele tiver sorte, receberá muito dinheiro. Lin Kyu diz que eles podem discutir sua proposta mais tarde. Ele acha que esse cara geralmente o irrita. Por que de repente ele se tornou tão gentil com ele? Lainan diz que um clube está contratando trabalhadores. Ele está confiante de que eles o receberão com grande prazer. Lin Kyu ficou surpreso com isso e se perguntou: ele está falando sério agora? Ele disse que não parece ter nenhum problema com dinheiro. Lainan diz, com um ar presunçoso, que é claro que sim. Ele percebeu o que queria dizer e disse que não estava naquele lugar. Lin Kyu diz que é claro que ele o entende. Honestamente, não há nada de errado. Lainan fica muito irritado e diz que ele está dizendo a verdade sobre o fato de não ter estado lá. Ele não deveria dizer coisas como essa. O cara de óculos pergunta se eles querem ser punidos por brigar na escola. Lainan ainda está com raiva e olha para Lin Kyu. O professor diz que eles devem se sentar. Ele tem 2 anúncios importantes para ele. Haverá uma verificação na próxima semana. Ele espera que eles se esforcem e obtenham notas altas. Além disso, os alunos que despertaram suas habilidades também farão um exame especial. A gerência sênior também estará presente. Os melhores terão a oportunidade de entrar na Universidade de Lingu. Lin Kyu ficou surpreso ao ouvir sobre essa universidade. Ele acha que, depois que o Auror reapareceu, a Estrela Azul criou a Universidade Lingu. Essa universidade é especializada em cultivar motivadores qualificados. Devido aos recursos educacionais limitados, a principal maneira de avaliar as habilidades dos alunos é por meio de um exame especial. Ele não só recebeu uma habilidade ruim de transformação de coelho,
como também recebeu uma qualificação medíocre de 2 estrelas de bronze. Mas agora ele tem 9.527, então ele tem uma chance. Lin-Kyu levanta a mão e diz ao professor o que deseja. Ele não tem tempo para terminar porque o professor diz que ele nem precisa tentar passar no exame especial. Suas qualificações são muito baixas, e se ele for para lá, só vai desonrar a escola. Lin-Kyu está deprimido porque não é adequado. Ele diz que ainda quer participar. O professor diz que ele tem habilidades medíocres e que vão rir dele lá, de modo a proteger a honra da escola. Lin-Kyu fica furioso e acha que essas aberrações desprezam pessoas como ele. Ele os verá falar quando despertar as 13 habilidades. O professor diz que, se ele conseguir ficar entre os 10 primeiros no próximo teste, ele lhe dará uma chance. Lin-Kyu diz que eles concordaram. O professor diz que, nesse caso, os resultados do teste resolverão a disputa entre eles. Lin-Kyu acha que precisa lutar. Não importa o que aconteça, ele precisa entrar nessa universidade. Algum tempo depois, no portão da escola número 18, Lin-Kyu corre e pensa que, além dos testes, ele também precisa pensar em dinheiro para o treinamento. Seu salário não é suficiente e ele tem poucas economias. Um carro desconhecido para na frente dele. A porta se abre e alguém começa a sair do carro. Lin-Kyu ficou surpresa com isso e não entendeu o que estava acontecendo. 2 garotas saíram do carro e uma delas perguntou: "Então ele é aquele coelho?" Ele se pergunta quem é esse anjo. Os rapazes que estão ao lado dele dizem que essa é a deusa deles, Kinjen. Ela é muito bonita. Lin-Kyu se pergunta se foi apenas imaginação dele ou se ela o chamou de coelho. Por que as meninas gostam de chamá-lo assim? Ele é um cara muito sério. Você não pode chamá-lo assim. Como ele é envergonhado. Além disso, ela é muito bonita. Ele tosse e diz que ela deveria deixá-lo se apresentar. Ela diz seu nome e diz que pode chamá-lo de outra coisa. Ele mostra o telefone e diz que aqui está o contato dele. Ela pode atender. Não deve ser tímida. A garota sorri e diz ao coelho que ele é muito engraçado. Lin-Kyu a reconhece e pergunta: "Ela era a apresentadora daquela transmissão, não era?" A garota entrega a jaqueta e diz que é dele. Ela veio especificamente para devolvê-la a ele. Ele diz que é assim que ela aprende. Então, na rua, ele pensou. Ela faz um gesto para que ele fique mais quieto e diz que isso é apenas um pequeno hobby. Ele deve manter tudo em segredo. Então Kyu diz que seu hobby a tornou muito popular. Por que ela tem que se esconder assim? Kinjen os distrai e pergunta a Chamin: "É esse o cara de quem ela estava falando?" Ela tem pessoas que despertam. Uma estrela de prata, a fada número 1 do ensino médio e ocupa a posição mais alta no ranking de estudantes. Chamin concorda e diz que lidou facilmente com o cara que tinha 2 estrelas de bronze. Kinjen pergunta: "Então seu oponente tinha 2 estrelas?" Chamin diz que está confiante de que ele pode lidar com qualquer um. Certamente seu nível é superior a 2 estrelas. Lin-Kyu diz que, se eles quiserem, ele pode lhes mostrar algo. Chamin diz que ele não deveria fazer isso, pois ela devolveu as roupas. Então eles saem. Lin-Kyu acha que ele nunca pegou os contatos dela. Ele pergunta: "Eles já estão indo embora?" Talvez os dois possam ir a algum lugar e conversar. Kinjen pergunta se ele está confiante em sua decisão. Ele pergunta: "Há algo errado nisso?" Ela se pergunta se as 2 estrelas terão a coragem de desafiá-la. Ela diz seu nome e diz que nunca desiste de um desafio. Eles podem fazer isso. Embora haja uma grande diferença de força entre eles, eles devem lutar. O vencedor será determinado na próxima semana. Lin-Kyu concorda e, estendendo a mão, diz que simplesmente ouvirá a deusa, ou melhor, Kinjen. Kinjen fica surpresa com isso e pergunta quem permitiu que ele a chamasse assim. Lin-Kyu pergunta qual será o prêmio da competição. Ela diz que, se perder, retirará suas palavras, e que ele pode fazer qualquer desejo. Ela acha que, de qualquer forma, ele não conseguirá vencer. Lin-Kyu pergunta: "Ela disse algum desejo?" Ele se pergunta: "Ela fará o que ele quiser?" Ele começa a imaginar algo e fica corado por causa disso. Chamin diz que ele deveria apenas pegar sua jaqueta. Ela o aconselha a abandonar essa ideia. Kinjen lhe pergunta se ela está indo ou não. Chamin diz que ela já está fugindo. Ele então acena com a mão para eles e diz que é grato por seu conselho, mas que não vai desistir. Ela acena com a mão e diz que eles se verão novamente, algum tempo depois. Lin-Kyu subiu em seu ciclomotor e percebeu que alguém lhe escreveu. Na tela de seu telefone, está escrito Meio-gon. Detalhes do pedido: entrega rápida. Ele está prestes a ser espancado e está pedindo ajuda. Rápido, alguém me salve. Ele está na entrada do Internet Café Fênix. Qualquer quantia, traga mais pessoas. Ele quer aceitar o pedido? Lin-Kyu fica surpreso com isso e pergunta: "Você pode mesmo receber alguma quantia por esse pedido?" Ele imediatamente começa a dirigir e diz que já está voando para pegar seu baú de dinheiro. Depois de algum tempo no Internet Café Fênix, alguém pergunta:
Ele está cansado de viver? O outro cara pede que eles não façam isso. Ele lhes dará dinheiro, certo? De quanto eles precisam? Este é Jang-san, curandeiro desperto, 9 estrelas de bronze. O cara o levanta, agarrando-o pelas roupas. O cara diz que é claro que eles precisam do dinheiro, mas não o deixam ir embora. Será que ele acha que tudo pode ser resolvido com dinheiro? Ele não pode escapar, eles o espancarão até a morte. Link o pergunta: o que eles estão fazendo aqui? Por que ele decidiu que poderia zombar de outras pessoas sem ser punido por isso? O cara pergunta a esse idiota: ele queria morrer? Link o pergunta: você tem alguma ideia sobre isso? O cara pergunta: que tipo de atrevimento é esse? Eles vão matar esse coelho. Link estala os dedos atrás dele e imediatamente muitas pessoas aparecem para trabalhar com ele. Eles dizem que já estão aqui. Quem precisa ser derrotado? Eles são apenas 2. Qualquer idiota que decidir fazer algo assim em seu território pagará por isso. 2 caras fogem, e um deles pergunta quem é esse cara. De onde vem tanta gente? Jang-san diz que está muito feliz por eles o terem salvado. É realmente possível contratar um grupo de assassinos em um delivery? Se ele vir esses 2 novamente, seu irmão os derrotará. Link diz que, na verdade, ele não é um irmão para ele. Jang-san diz que ele o salvou. Então agora eles estão ligados para sempre. De agora em diante, ele é um irmão mais velho para ele. Link diz que precisa parar. Ele não precisa de nenhum irmão. Ele prefere dinheiro. Jang-san diz que dinheiro não é problema. Ele dará o quanto quiser. Ele diz seu nome e diz que é o aluno número 1 do ensino médio. De agora em diante, ele fará tudo o que ele pedir. Ele lhe mostra um telefone com uma transferência de 30 mil. O que surpreende Lin-Kyu. Ele acha que foi bem sucedido. Mesmo tendo distribuído 170 pessoas que vieram com ele, ele ainda teria muito dinheiro sobrando. Há tanto dinheiro que ele pode pagar integralmente seus estudos. Ele pergunta ao irmão: então, o que esses malucos queriam dele? Ele acha que esse cara rico foi enviado a ele do céu. Nada menos que isso. Jang-san diz que não fez nada disso. Ele estava jogando como uma personagem feminina para se casar no mesmo jogo. E aqueles caras pediram para ele dizer algo no bate-papo por voz. Ele tentou dizer, mudando a voz, mas acabou descobrindo que esse cara estava sentado à sua frente também com seu amigo. Lin-Kyu fica surpreso e acha que esse cara está realmente em apuros. Ele sobe em seu ciclomotor e diz que está na hora de voltar ao trabalho. Jang-san pergunta ao irmão se ele gostaria que ele o ajudasse a dirigir o carro. Lin-Kyu diz que não deveria fazer isso. Ele acha que a sorte está do seu lado hoje, tudo graças ao encontro com aquela garota. Ele quer voltar para casa mais cedo, não quer se envergonhar na frente de sua deusa. Algum tempo depois, o professor diz que a aula está começando. Lin-Kyu acha que está com muito sono. Ele estudou a noite toda, seu corpo parecia vazio. Mas hoje o professor falará sobre os pontos principais do exame. Ele diz 19.527 que quer uma nova habilidade. O robô diz que não consegue dormir o tempo todo, ele o incomoda dia e noite. A janela do sistema diz que o sistema está dormindo. Lin-Kyu se pergunta como ele consegue dormir tanto. O sistema notifica que o host ganhou a habilidade de memória fotográfica. Essa habilidade permite que o anfitrião se lembre de tudo que vê, bem como recupere das profundezas de sua memória tudo o que aprendeu anteriormente, o que torna essa habilidade indispensável nos exames finais. Lin-Kyu acha que isso parece legal. Ele deveria tentar. Ele olha para o quadro no qual o exemplo está escrito, e a solução aparece na janela do sistema. Ele acha que é muito fácil. A sensação é como se todas as letras, sinais e números que ele tinha visto antes estivessem gravados em sua memória. Agora, tudo isso é muito fácil para ele. Ter essa habilidade não o faz parecer um deus e o torna invencível? O professor fica muito irritado ao olhar para ele. Ele bate na mesa com a palma da mão e o chama pelo nome. E isso assusta muito Lin-Kyu. O professor pergunta por que ele está lendo um livro didático de física na aula de chinês, e ele também ri. Lin-Kyu diz que estava apenas se lembrando de um momento de alegria. O professor pergunta, ele disse um momento de alegria? De que tipo de alegria ele está falando com suas notas? Será que ele se esqueceu de que não poderá fazer o exame especial se não ficar entre os 10 primeiros? Lin-Kyu diz que na verdade se esqueceu disso porque ficou entediado na aula. O professor fica ainda mais irritado e diz que este ano eles escreveram muitos ditados e todas as vezes suas pontuações mal ultrapassaram o limite. Lin-Kyu diz que eles não devem se lembrar do passado. O aprendizado por repetição realmente não é seu forte. Ele pode apostar que sabe esse livro de cor. O professor pergunta se ele ainda não percebeu a opinião que tem sobre ele. Ele deveria se recusar a competir para não desonrar a escola. Ele deve parar de falar desse jeito e tomar juízo. Ele começará de forma simples. O que a Fênix deve fazer? Pergunta Lin-Kyu.
Era só isso que ele queria perguntar? A Fênix deve abraçar a lua e descansar para sempre. O professor diz que ele teve sorte. Próxima pergunta. Lin Qiu diz imediatamente que não teve tempo para lamentar e chorar seus antepassados. De todos os textos antigos que eles estudaram, somente essa frase começava com o caractere Qin. O professor pergunta: como isso é possível? Como ele reproduziu com precisão a segunda parte da frase? Lin Qiu diz que isso é bastante lógico. O professor diz que isso não é verdade, e ele ainda está pensando em participar do exame com seu conhecimento. Lin Qiu diz que isso não é verdade. Eles estudaram esse texto no semestre passado. Ele até pediu para aprender essa passagem de cor. Os alunos ficam surpresos e um deles pergunta: ele está falando sério? Lin Qiu sai e diz a seus colegas que eles se verão no exame. O professor começou a tossir sangue de surpresa, mas o aluno o pegou e perguntou se ele estava bem. Algum tempo depois, muitos alunos estão em um grande quadro negro. Os alunos dizem que ouviram dizer que um dos 3 primeiros colocados está estudando nessa escola. Isso é impossível. Eles realmente sequestraram Qin Zhen e a forçaram a se tornar uma aluna da escola deles? E quem está em primeiro lugar? Lainan? Isso não pode acontecer. Ele é o desperto mais fraco de sua escola. Lin Qiu ficou em primeiro lugar. Lainan está muito surpreso com isso e diz que não pode ser. Lin Qiu diz que o mundo é uma coisa inconstante. Às vezes, o peixe pequeno dá uma vantagem ao peixe grande. Ele acha que, com a ajuda da memória fotográfica, passará no exame com facilidade. Ele sai e diz que é hora de mostrar ao inimigo do que ele é feito. Lainan diz que está furioso. Deve haver algum erro aqui. Isso é impossível. Os alunos dizem que ele deve se acalmar. 10 dias depois, arena de competição. O homem que está no centro diz que a competição de habilidade começará em breve. Eles estão prontos para isso? Eles devem cumprimentar o delegado do 30º distrito, que está entre os 100 melhores alunos do país. Um aluno que ficou em 18º lugar na classificação geral e que entrou no top 3 na etapa anterior. Qin Zhen dá um soco e cria uma explosão muito forte. O homem que está por perto pergunta o que há de errado com ela hoje. Deve ter acontecido alguma coisa. O segundo homem pergunta: ele não sabe? Ela nunca tinha se classificado abaixo do primeiro lugar antes e hoje caiu para o segundo lugar. Lin Qiu acena com a mão para ela e diz que chamando-a de Qin Zhen diz que ela deve vir aqui. Ela fica muito brava e afasta a mão. Ela diz que ele ganhou e agora pode dizer o que quiser. Lin Qiu diz que acha que a ofendeu com isso. Além disso, a discussão deles era uma piada. Ela não deveria levar tudo tão a sério. Ou ela poderia convidá-lo para jantar. Qin Zhen fica corada e diz que gostaria de lhe dizer algo. Ela fica muito envergonhada e pede desculpas por tê-lo chamado de fraco naquela época. Lin Qiu tem uma hemorragia nasal e a acha muito bonita. Um homem com um microfone se aproxima deles e pergunta o que ele vê aqui. O que o primeiro e o segundo lugares estão fazendo aqui juntos? Qin Zhen ficou ainda mais confuso e perguntou: ele disse juntos? Não é nada disso. O cara diz que ouviu dizer que sua forma desperta é um coelho branco. Isso é verdade. Foi muito corajoso da parte dele participar desse teste. Lin Qiu ri diz que veio aqui para ficar em primeiro lugar. As pessoas riem e dizem que o coelhinho está buscando a vitória. Bem, ele não é um idiota? Ele não deve pensar que, por ter passado nos exames, também terá sorte no ringue. Ele deveria ficar longe da deusa deles. O homem com o microfone ficou surpreso quando ele disse que estava aqui pelo primeiro lugar. Lin Qiu pega o microfone e diz que não tem nada a dizer a todos eles, exceto que ele é o número 1. Eles devem orar por seus favoritos. Ele espera que ele os tenha. O cara pega o microfone de volta e diz que precisa parar de falar. As pessoas ao seu redor dizem que ele é uma besta patética. Se ele tiver coragem, deve vir até aqui e lutar com ele. Ele não o aconselha a ser pego no ringue. O cara diz no microfone que eles deveriam ficar mais quietos e ouvir as regras. É uma batalha de 1 contra 1. O vencedor avança e o perdedor é eliminado. No total, 257 alunos participarão da competição. Os números serão enviados para os celulares dos participantes. Todos começaram a olhar imediatamente para seus celulares. O rapaz diz que, como há um número ímpar de participantes, um deles será selecionado aleatoriamente para pular a rodada. Os participantes de cada rodada serão selecionados aleatoriamente. O rapaz que está ao lado de Lin Qiu reza e pede a Deus que o ajude a manter a força e aguentar até o final. Os números rolam na tela, e o cara anuncia que o primeiro jogador é o número 66. Lin Qiu pergunta: é ele? As pessoas próximas a ele dizem que esse coelho estúpido tem sorte. Por que é ele? O cara anuncia que o jogo começará em breve. Ele pede que os participantes entrem no ringue. Lin Qiu acha que tem sorte. Um jogo é um jogo. A tela diz que o jogo número 1 começará às 10 horas e durará 10 minutos. Ringue número 5 contra o número 32. Ringue B, número 107 contra o número 46. Ringue C,
número 92 contra o número 18. Ring D, número 3 contra o número 221. Lin-Kyu acha que Qin Zhen está participando do primeiro jogo. Alguém diz que o participante se machucou e está fora. Lin-Kyu fica surpreso com isso e observa o que aconteceu. Qin Zhen joga seu oponente e o cara diz que ela é a vencedora do primeiro jogo, uma estudante do ensino médio. Um rapaz na plateia diz que, como esperado, ela é uma verdadeira estrela. Lin-Kyu acha que ela é realmente uma despertadora de gelo de nível prata. Uma verdadeira deusa. Isso é incrível. Ele não pode perder. Ele precisa aprender mais técnicas rapidamente e se tornar um jogador digno disso. 10 minutos depois, os dois alunos lutam entre si, liberando uma forte energia. Lin-Kyu guardou o livro e pensou que essas técnicas estúpidas o estavam deixando com sono. Ele liga para o 90 e o 527 e diz que precisa sair para conversar. Percebeu que ultimamente ele estava ficando preguiçoso e parou de falar com ele. O robô diz que ele não é muito preguiçoso. A seleção está completa. Os nomes das técnicas que ele recebeu aparecem na janela do sistema. Coleta do I-Rank. Liquidação da classificação E. Fortalecimento de todo o corpo do Rank S. Reprodução do nível E. O robô parabeniza o anfitrião por receber uma técnica de nível S, fortalecendo todo o corpo. Lin-Kyu acha que finalmente existe algo como a classificação. Nos últimos dias, ele lhe deu todo tipo de lixo. Parecia-lhe que o problema estava no próprio sistema, mas acabou se enganando. O robô diz que aconselha o anfitrião a tomar cuidado com suas palavras e pensamento. Caso contrário, da próxima vez ele não ganhará nenhuma habilidade boa e útil. Ele quer ativar a habilidade agora mesmo? Lin-Kyu concorda e acha que não pode esperar mais. Por causa do reforço, suas roupas estão rasgadas. O sistema avisa que o reforço foi concluído. Ele olha para seu corpo e se pergunta se o aprimoramento é realmente tão forte. Ele diz que agora é um homem de verdade. Chamin corou e disse calmamente que ele é um coelho enorme. Lin-Kyu pergunta: ela nunca viu caras bonitos? Ela está muito envergonhada e tenta inventar uma desculpa. Ele percebe que sua calça também está rasgada e pergunta: o que é isso? Ele grita muito alto de vergonha. O cara anuncia que a segunda rodada chegou ao fim. Restam 101 participantes, e todos eles estão prontos para seguir em frente. Quem é o próximo vencedor sortudo? Este é o número 66. Segundo dia, o homem anuncia que a sorte sorriu para o número 66. Terceiro dia, o cara anuncia que já está cansado disso. O número 66 está entre os 35 primeiros. Ele quer pedir a esse participante que diga algumas palavras a eles. Lin-Kyu tira a revista do rosto e diz que, sinceramente, ele mesmo não queria que as coisas acontecessem assim. Ele está entediado e também quer se exercitar. Os alunos dizem que esse maluco teve sorte de novo. Não acredito que ele também perdeu a última rodada. Talvez sua sorte tenha se esgotado. Ele terá muito azar se eles se encontrarem no ringue. Eles lutam tão desesperadamente no ringue, e essa aberração sempre tem sorte. Lainan diz que eles já passaram por várias rodadas, e esse perdedor ainda está sentado no banco. Isso é justo? Ele não concorda com isso. Ele exige tratamento justo para todos. O cara pegou o microfone dele e disse que era incrível. Devido à desistência do competidor Lainan da competição, o número 66 Lin-Kyu participará da próxima etapa. O rapaz sorriu e disse que sua sorte havia se esgotado. Lin-Kyu se aquece e diz que finalmente poderá jogar. É hora de verificar seu nível após a última atualização de desempenho. O cara anuncia que agora eles vão ver quem será seu primeiro adversário. Lin Jian é a número 88. Esse cara é um Thunder Avakener, com 8 estrelas de bronze. Lin-Kyu olha para o cara e acha que ele se parece com seu oponente. Lin Jian faz um gesto dizendo que ele está acabado. Ele está surpreso com isso e acha que esse cara não deveria ser tão agressivo com ele. Algum tempo depois, o cara diz que o primeiro jogo começará muito em breve. Lin Jian pergunta que seu nome é Lin-Kyu, certo? Sua maré de sorte acabou com ele. Ele foi extremamente azarado ao se tornar seu oponente. Ele não gosta de se exibir antes do jogo, mas vai esmagá-lo no chão. Ele libera sua energia e diz que, embora tenha mudado de ideia, ele o torturará lentamente. Após a luta, ele não conseguirá voltar a si por um longo tempo. Ele libera sua energia e diz que não tem mais nada a acrescentar. Ele deve morrer. Lin-Kyu se esquiva facilmente do tiro de energia e o projétil explode atrás dele no chão. Ele diz que o tempo de recarga é muito longo. Com certeza todos os seus oponentes estão a salvo. Ele está certo. Provavelmente, ele não seria capaz de derrotá-los com essa técnica. Certo? Lin Jian pergunta: como isso é possível? Como ele consegue se esquivar de seu ataque? Ele libera sua energia novamente e usa a técnica do trovão. Lin-Kyu se move muito rápido e se esquiva do raio. Lin Jian diz que ele não deveria pensar que pode se safar de uma resposta tão fácil. Ele o forçou. Ele direciona sua energia para o chão. Lin-Kyu acha que o dano é muito alto,
muito mais do que o ataque anterior. Ele já havia recebido esses raios algumas vezes no passado. Se ele for atingido, as consequências serão catastróficas. Nesse caso, você precisa se livrar dele rapidamente para que ele não tenha tempo de atacá-lo. Ele se aproximou rapidamente e ergueu o punho, prestes a atacar. Lin Jian ficou surpreso e pensou que isso era muito rápido. Ele tem um despertar tão simples, mas sua força não corresponde a isso. Ele precisa resistir ao seu ataque. Lin Qiu dá um soco e pensa que não vai tolerar isso. Lin Jian voa vários metros e cai no chão. O cara anuncia que foi incrível. O número 66 derrubou o inimigo com um único golpe. Ele declara Lin Qiu o vencedor. Ele se pergunta se, depois de aprimorar suas características, sua força realmente aumentou tanto. As pessoas que acompanharam isso perguntam: ele é realmente tão forte assim? Ele o matou com um único golpe. Jian He, vice-presidente da Universidade de Artes Marciais, pergunta se ele está satisfeito. Foi ele quem permitiu que ele participasse da competição. Lu Zhen, vice-presidente da Universidade de Artes Marciais, diz que isso não é tão importante. Ele está realmente tão seguro dele? Lin Qiu enfrenta a fera que despertou a força física. 8 estrelas de bronze. Jian Wen diz que observou a rodada cuidadosamente e que não usou o poder espiritual. Lu Zhen diz que isso é impossível. A força aplicada nesse golpe foi muito grande. Se ele realmente não usou o poder espiritual, sua força física deve ser incrível. Jian Wen diz que ele é um recém-chegado muito curioso. No dia seguinte, o cara anuncia que o número 66, Lin Qiu, lutará contra o número 12, Shang. A partida começa. Seu oponente despertou a força física da besta, 8 estrelas, a forma de besta de um lobo. Lin Qiu olha para seu oponente e pensa que ele tem uma aura muito assustadora. Talvez ele devesse melhorar um pouco mais seu desempenho. Shang se ajoelha e diz que é o fim. Ele desiste. Isso surpreende muito Lin Qiu e o cara o declara vencedor. Próxima partida. A garota se ajoelha e diz que desiste. Lin Qiu fica surpreso com isso e diz que ainda não fez nada. O cara o declara vencedor. Próxima partida. O cara com o livro diz que também desistiu. Ele pode conseguir um autógrafo. Lin Qiu mostra um pedaço de papel com a inscrição: por que é tão difícil para ele encontrar um oponente? O cara é declarado vencedor. Ele parabeniza Lin Qiu por ser um dos 8 melhores alunos. Ele fica surpreso e pensa: será que ele já chegou entre os 8 melhores? Algum tempo depois, Lin Qiu está deitado na grama e, ao lado dele, há uma placa que diz invencível. Ele diz que não concorda com essa inscrição. Ele está muito entediado. Ele acha que pensou que seria divertido, mas tudo acabou sendo uma perda de tempo. O robô diz ao anfitrião que ele deveria falar mais baixo. Lin Qiu acha que chegou na hora certa. Hoje, ele ainda não escolheu uma habilidade. O sistema notifica o uso habilidoso de qualquer arma. Não importa o tipo de arma, ela também tem maior precisão. O robô parabeniza o anfitrião por ter alcançado a habilidade de pontaria de nível B. Lin Qiu se pergunta: será que ele foi atingido pela pontaria? Quem precisa de uma lança e de um arco na era da tecnologia moderna? Qin Zhen foi até ele e o chamou. Lin Qiu deu um pulo e perguntou: ela veio vê-lo? Ela disse que veio lhe dizer algo. Ele acha que a deusa está aqui e também olha para ela desse ângulo. Ele diz que ela pode dizer. Ele ficará feliz com algumas palavras que ela disser. Qin Zhen disse que vai reunir uma equipe para explorar o mercado de bebidas espirituosas de bronze durante as férias de verão. Eu queria saber se ele está interessado nisso. Lin Qiu pergunta: ela está se referindo ao mercado espiritual de bronze? Após o renascimento da energia espiritual, inúmeros mercados espirituais foram naturalmente revividos, repletos de todos os tipos de animais e tesouros raros. Nesses animais, não apenas sua pele é valorizada, mas eles são capazes de produzir esferas espirituais especiais que são úteis para o cultivo. Qin Zhen diz que decidiu convidá-la. O que ele pensa sobre isso? Lin Qiu acha que tesouros raros também estão em sua companhia. Isso não é um encontro? Ele imagina que ela o abraçou e diz que eles estão muito assustados. Ele responde que está tudo bem, que ela pode contar com ele. Esses pensamentos o fizeram corar. Qin Zhen diz que haverá mais 6 pessoas além dele, então ele não precisa se preocupar com a segurança. Lin Qiu chora e pensa que seus planos de ficar sozinho com ela não existem mais. Ele diz que aceita o convite. Mas quem são os outros rapazes? Qin Zhen se afasta e diz que isso é ótimo. Ela entrará em contato com ele mais tarde. Lin Qiu pergunta: ela já está indo embora? Eles poderiam ir a um café e conversar. Ela se vira para ele e diz que ele precisa estar pronto para jogar para não passar vergonha quando colidirem no ringue. Último dia da competição. O cara diz que eles estão com eles e que esperaram pela final. O público deve estar pronto. Eles estão começando. As pessoas se alegram e dizem que a deusa deve derrotar esse coelho. Os participantes se levantaram na arena,
e o cara anunciou que os oponentes eram Lin Kyu contra Qin Zhen. Ela aponta o dedo e diz ao oponente que, desta vez, não deixará o primeiro lugar escapar de suas mãos. Ela acha que, embora ele agora faça parte de sua equipe, ela não dará a ele o primeiro lugar. Lin Kyu diz que não importa quem está em primeiro lugar. Ele acha que ela já se tornou a melhor nos exames. Por que ela se importa tanto? Se não fosse pelo gesto que ele demonstrou durante a entrevista, ele mesmo teria cedido de bom grado. Ele diz que, mesmo assim, a aconselha a admitir a derrota. Ele sorri e diz que não será brando com ela. O cara anuncia que parece que os jogadores estão prontos, então o jogo começa. Qin Zhen diz que, além de seu nível ser mais alto que o dele, ela também recebeu uma faixa preta em Taekwondo há vários anos. Portanto, do ponto de vista do condicionamento físico, ela definitivamente não é inferior a ele. Lin Kyu enche seu punho de energia e diz que, nesse caso, ela deve ser cuidadosa. Ele golpeia, mas Qin Zhen repele seu ataque. Ela rapidamente ficou atrás dele e o chutou nas costas. Isso o empurrou vários metros para longe. Lin Kyu sorri, limpando o rosto, e pensa que a deusa é realmente digna de tal nome. O golpe foi digno. Se não fosse pelo fortalecimento do corpo que melhorou sua condição física, ele definitivamente não teria sobrevivido a esse golpe. Ele começa a correr em direção a ela e acha que a luta está apenas começando. Ele dá muitos socos, mas Qin Zhen bloqueia seus ataques. Ele ataca, mas ela se esquiva muito rapidamente, prestes a atacar. Diz que ele é muito lento. Lin Kyu se vira e olha para ela com surpresa. Ela o atinge na região do ombro. Com esse golpe, ele caiu no chão e sentiu muita dor. Qin Zhen diz que ele deve desistir. Embora sua forma física seja boa, suas habilidades deixam muito a desejar. Ela cria cristais de gelo que flutuam sobre sua mão e diz que nem teve tempo de usar sua habilidade especial. Lin Kyu se levanta e pensa que ela está certa se isso continuar. Ele olha e pensa que é isso. Ele encontrou uma saída. Ele se vira e pede para parar a luta. Ele pula e o cara pergunta: ele disse para parar? Isso é possível? Lin Kyu pegou o esfregão e disse o que queria perguntar. Ele pode usar isso? O cara diz que, em todo o seu tempo, nunca encontrou pessoas tão insolentes como ele. Qin Zhen diz que está tudo bem. Deixe-o usar. Ela se pergunta o que há de errado com esse homem. O que ele pensa sobre si mesmo? Afinal de contas, ele talvez nem se atreva a culpá-la pela crueldade. Ela pergunta se eles podem começar. Lin Kyu diz que vai lhe mostrar sua nova arma, um esfregão mortal que se encaixa perfeitamente em sua mão. Ela deve dar uma olhada aqui. Ela não deve chorar quando perder. Qin Zhen acha que há algo errado aqui. Era como se ele tivesse se transformado depois de pegar aquele esfregão, como um general que tivesse pegado a arma perfeita. Lin Kyu começa a correr em direção a ela e diz que ela deve deixá-lo atacar primeiro. Ele a atinge com o esfregão e diz que ela deve olhar para cá. Qin Zhen se esquiva desse ataque. Ele usa sua habilidade de controle corporal e redireciona o ataque. Ele redirecionou o ataque e o acertou. Ela fica surpresa com isso e se pergunta por que, de repente, ele se tornou tão preciso. Ela se ruboriza e diz que vai matá-lo. Lin Kyu ficou envergonhado e disse que era apenas memória muscular. Ele não estava falando sério. Ele simplesmente não conseguia parar. Qin Zhen diz que ele deve se calar. Ela usa a habilidade básica de gelo, pingentes de gelo. Lin Kyu está assustado com isso e pede que ela o ouça. Ele se esquiva dos muitos pingentes de gelo que ela disparou. Qin Zhen usa a habilidade de gelo, congelamento, e diz que está cansada dele. Lin Kyu diz que está com muito frio e sente que seu corpo está fraco. Ele observa o oponente e acha que a magia dela é muito rápida. Se ele não tivesse melhorado sua forma, já estaria caído no chão. Ele olha para cima e percebe que os cristais de gelo estão apontados para ele. Qin Zhen liberou seus cristais de gelo, o que causou uma explosão muito forte. Ela diz ao apresentador que ele deve chamar uma ambulância e anunciar os resultados. O cara concorda e diz que ele é o vencedor. De repente, a silhueta de Lin Kyu aparece no meio da fumaça. Ele diz que só a deixou por 1 minuto. Ela deve relaxar. Ele começa a correr em direção a ela com um esfregão nas mãos e diz que já está aqui. Qin Zhen cria gelo em sua mão e fica surpresa com a rapidez com que ele se move. Lin Kyu continua correndo em direção a ela em alta velocidade. Qin Zhen bloqueia seu ataque fortalecendo suas 2 mãos com gelo. Ela acha que a força dele é tão grande que pode romper sua armadura de gelo. Sua mão estava quase dormente. Será que ele realmente quer colocá-la em segundo lugar? Ela não vai tolerar isso. Ela repele esse ataque e passa para o segundo lugar na classificação prata. Lin Kyu ficou surpreso com o que aconteceu e entende que isso é um avanço. Se ele tropeçar em algum ponto, provavelmente todos os seus esforços serão em vão. Ele liga para o anfitrião e diz que precisa interromper a luta porque esse não é um jogo justo. O cara diz que novamente pede uma pausa. Ele é um idiota, pois não se trata de jogo sujo,
mais de um avanço. Lin-Kyu pergunta, a invasão durante uma briga não é considerada jogo sujo? O cara pergunta, o que é desonesto aqui na opinião dele? Ele deveria parar de perder tempo. Qin acha que ele não a atacou por causa da invasão. Ela não esperava que ele fosse tão gentil. Ela diz que ele deveria parar de usar seus truques. Ele deve se aproximar dela e lutar. Lin-Kyu assume uma postura de luta e, concordando, diz que eles devem lutar. O rei Zenzen diz que ele deve ter cuidado porque ela está muito mais forte agora. Lin-Kyu coloca o esfregão no chão e pula. Ele se esquiva de muitos cristais de gelo que passam voando por ele. Ele pensa, isso tudo é por causa da descoberta? Sua velocidade e poder de ataque aumentaram muito. Ele coloca o esfregão no chão novamente e sente a dor de vários ataques de gelo. Qin usa magia e gira sua energia em torno de si mesmo. Ela olha para seu oponente e envia cristais de gelo em sua direção. Lin-Kyu olha para os cristais de gelo voando em sua direção e pensa que esse é o fim. Ele bloqueia os ataques com as mãos e esses cristais de gelo são destruídos quando se chocam contra ele. Ele acha que suas mãos estão muito frias. Ele sente como se estivesse perdendo a consciência. Se isso continuar, ele definitivamente perderá. Ele precisa lutar. Ele se move muito rapidamente em direção ao oponente. Qin fica surpresa com isso e diz que o subestimou. O que é esse splash? Ela tenta se afastar dele. Lin-Kyu se aproxima dela e pensa que não pode deixar que ela o ataque novamente. Ele correu atrás dela e a agarrou. Qin tenta se soltar e pergunta a esse idiota o que ele está fazendo. Ele deve tirar suas mãos dela. Lin-Kyu diz que ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Como ele a agarrou, ela corou por causa disso. Ela começa a bater nele, tentando se libertar, e diz a essa aberração que ele precisa soltá-la. Lin-Kyu acha que a força dela é muito grande. Se eles continuarem assim, estarão acabados. Ele não tem tempo para concluir o pensamento, e eles começam a cair no chão. Ele consegue se deitar embaixo dela para que ela não se machuque. Qin se vira para ele e diz que ele está sangrando. Ele deve retirar suas mãos imediatamente. Ela se pergunta se ele está tentando protegê-la agora mesmo. Lin-Kyu diz que não a deixará ir até que ela admita a derrota. Qin diz que ele não deve forçá-la. Ela o deixará ir se ele admitir a derrota. Lin-Kyu diz que ela não deve forçá-lo. Ele tem um as na manga chamado mordida de coelho. Se ela não admitir a derrota, ele realmente a morderá. Qin diz que, na verdade, eles estão fazendo um exame. Será que ele decidiu morder? Lin-Kyu pergunta que diferença faz o fato de ele passar ou não no exame. Ele só quer vencer. Qin corou ao ouvir essas palavras. Ela suspirou porque havia se acalmado. Ela levanta a mão e diz que desiste. Essa declaração surpreendeu muito o juiz. Lin-Kyu relaxou depois de ouvir isso e imediatamente perdeu a consciência. Qin se volta para ele e chama seu nome. Ela se aproxima dele e pergunta o que aconteceu com ele. Lin-Kyu perde a consciência e pergunta, alguém está chamando ele? Ela diz que ele exagerou. Ele realmente precisa se tratar dessa maneira? As mãos de Lin-Kyu se tornam iguais às de um coelho e ele estende a mão para ela. Qin foge dele e pede a esse coelho que não se aproxime dela. Lin-Kyu fica surpreso ao ver suas mãos e pergunta o que está acontecendo. Ele não entende o que aconteceu com ele. De repente, ele acorda e grita de medo. O robô pergunta ao anfitrião, então ele acordou. Lin-Kyu pergunta, foi um sonho? O robô diz que parabeniza o anfitrião por ter recebido uma melhoria de habilidade de nível SSS. A habilidade ideal para o aprimoramento foi escolhida. Brutalidade. O coelho branco é transformado com sucesso em um coelho vadio. Na janela do sistema, consta que a habilidade do coelhinho preguiçoso está ativada. Descrição. Você não deve mexer com coelhos, especialmente os vadios. Lin-Kyu diz que tudo isso é algum tipo de engano. O robô diz que ontem mesmo ele estava em coma e não conseguia escolher uma habilidade sozinho. Ele pergunta, talvez não seja tão ruim assim. De qualquer forma, ultimamente apenas o lixo de classificação e tem caído. Desde que ele acordou, o robô parabeniza o anfitrião por ter recebido a habilidade de classificação SSS, despertar do sistema espacial. Lin-Kyu se pergunta, será que ele recebeu uma habilidade de nível SSS novamente? Será que ele realmente teve essa sorte hoje? O robô diz que foi descoberto que o anfitrião já tem algumas habilidades. O processo de fusão de habilidades começa. Lin-Kyu pergunta, que tipo de fusão é essa? O que ele está fazendo? Ele deve lhe explicar tudo. O que é fusão de habilidades? O robô diz que a fusão foi bem sucedida. O hospedeiro evoluiu com sucesso e se transformou em uma fera de nível B. Na janela do sistema, está escrito que a fera de nível B é uma introdução à habilidade. O sistema de síntese espacial do coelho perdido dotou o hospedeiro de várias vantagens do sistema espacial que o ajudarão a realizar seus sonhos. Lin-Kyu pergunta, qual é a utilidade disso? O robô diz que esse é um espaço de armazenamento, um lugar especial no sistema espacial. Ele está vazio agora.
mas você pode colocar qualquer coisa lá. Link o pergunta. Isso é algum tipo de depósito? Isso é muito legal. O robô diz que, além do espaço, o anfitrião despertou uma nova habilidade. Qualquer porta. Na janela do sistema, está escrito que o anfitrião abre uma porta que permite que ele se teletransporte para qualquer ponto em uma distância de 5 metros. Um pequeno portal aparece na frente de Link. Ele sai por essa porta e diz que isso significa que ele pode se teletransportar para qualquer ponto em um raio de 5 metros. Ele vai tentar. O robô diz que precisa abrir a porta e imaginar um destino a 5 metros de distância que possa ser alcançado. Link pensa sobre isso e diz que quer ir para o andar de baixo, só para experimentar a habilidade. Ele se teletransporta e cai no chão em outra sala. Ele agarrou a cabeça porque a bateu com muita força. A garota que estava sentada aqui ficou muito surpresa quando viu. Ela imediatamente pegou a faca e a apontou para ele. Ela o reconheceu e perguntou como ele veio parar aqui. Esta é Light Su. Ela tem 20 anos e é filha de um proprietário. Link o pergunta. Então, a família do proprietário mora no andar de baixo? Ela deve se acalmar e deixar que ele explique tudo. Light Su pergunta. O que ele pode explicar aqui? Ela o matará. Link o diz que é apenas um mal-entendido. Ele pede que ela não bata nele. Ele é um homem doente. Algum tempo depois, no dia seguinte, em um café, Link o entra e acha que ele está com muita dor. No entanto, ele teve sorte por ela tê-lo libertado vivo. Caso contrário, ele não teria conseguido sair com a deusa. Hoje, de repente, ela lhe enviou uma mensagem. Qin acena para ele e diz que ele deve vir aqui. Link ficou chateado quando viu que havia outras pessoas aqui. Ela diz que ele parece ter piorado ainda mais depois do descanso. Ele diz que algo acabou de acontecer. Qin pergunta se ele está bem. Eles partirão em breve. Ele deve se cuidar bem. Ela os convidou para vir aqui para que os pesquisadores pudessem se conhecer com antecedência. Eles já se conhecem, não é mesmo? Link acha que agora tudo está claro para ele, mas ele já estava feliz. Zen-san é um curandeiro 9 estrelas. Ele pergunta. Ele está bem? Devo tratá-lo com alguma coisa? Chaming é um conquistador de som de 8 estrelas. Ela diz que ele parece muito patético. Qin aponta para o cara sentado ao lado deles e diz que esse é Zan Shen. Ele é a verdadeira tempestade da equipe deles. Ele cumprimenta Lin Qiu e diz que já viu suas lutas. Ele é muito legal. Ele é um senhor do fogo de bronze de 9 estrelas. Qin diz que há mais 2. Mas eles estão ocupados com admissões agora, então não podem comparecer. Ele deve ter recebido muitas ofertas de universidades também, certo? Lin Qiu concorda e diz que recebeu alguns convites esta manhã. Ele acha que a famosa universidade, com a qual ele nem sonhava antes, agora está lutando por ela com outras universidades. Qin corou e quis dizer algo a Lin Qiu. Ela pergunta qual universidade ele vai escolher. Ele corou e se perguntou por que ela perguntou de repente. Será que ela realmente quer saber? Ele diz que, por enquanto, está se inclinando para a Universidade de Artes Marciais. O que é isso? Ela vai estudar no mesmo lugar que ele? Qin diz que ele está certo. Ela quer ir para a mesma universidade que ele. Ela perdeu para ele o tempo todo e não está disposta a tolerar isso. Portanto, ela tentará derrotá-lo lá. Lin Qiu diz que ela pode fazer o que quiser. Ele está pronto para lutar na primeira ordem da deusa. Qin diz que eles devem parar de conversar. Eles devem ir direto ao assunto. Eles não estão interessados em localização. O que eles precisam é da fera espiritual que está escondida lá, a raposa do gelo. É necessário encontrar o reino espiritual. Eles geralmente vivem em grupos, então ela não pode fazer isso sozinha. Por isso precisa da ajuda deles. Ela sabe que todos eles se saíram bem nos exames. Por isso está duplamente grata por eles terem se juntado à equipe para ajudar. Chaming diz que ela não deveria dizer isso. Zan Shen diz que isso também é uma experiência para eles. Zan Shen diz que ele está certo. Além disso, eles têm sorte de ter Lin Qiu em sua equipe. Ele ri de suas palavras e diz que foi sua sorte que a deusa o convidou para participar. É uma grande honra estar na mesma equipe que eles. Ele se pergunta como, com tantas estrelas, eles podem aprender algo com ele. O rei Zhen tosse e diz que não precisa chamá-la de deusa, mas sim pelo seu nome. Eles partirão em 3 dias e se reunirão na casa de Lin Qiu às 10 da manhã. Todos concordam com ela. Algum tempo depois, meia hora antes da partida, Lin Qiu junta suas coisas e diz a 19:527 que precisa ir embora. O robô parabeniza o anfitrião por ter alcançado a habilidade de nível E. Habilidade culinária. Na janela do sistema, está escrito que a proficiência em idiomas é de nível E. O anfitrião domina instantaneamente todos os idiomas do mundo. Conhecimento de um medicamento de classificação.
O anfitrião é perfeitamente versado em todos os medicamentos que já existiram na Terra, tanto da medicina tradicional ocidental quanto da chinesa. Lin Qiu diz que alcançou uma habilidade de nível e novamente. Por que as habilidades estão tão fracas ultimamente? Ele adquiriu domínio de idiomas e conhecimento de medicina. Será que o sistema quer torná-lo diretor de alguma empresa? O robô diz que ele já teve muita sorte. Afinal, ele conseguiu o sistema espacial. Lin Qiu diz que, a propósito, ele queria falar sobre o espaço. O que há com o espaço? O robô pergunta se ele quer experimentar. No mesmo momento, uma energia mágica aparece ao redor dele. Devido a essa energia mágica, sua maleta começa a desaparecer. Lin Qiu diz que isso é muito legal. Ele acha que há um espaço enorme lá. Ele colocou sua maleta lá, mas não sentiu o peso. O robô diz que ainda há muito espaço lá dentro, então você pode pelo menos levar o quarto inteiro com você. Lin Qiu pergunta: ele está falando sério agora? Alguém se senta em um carro perto de sua casa e diz que já está lá. Ele acena com a mão para a pessoa e diz que já está correndo. Ele acha que essa é uma habilidade muito útil. Algum tempo depois, Chamingo olha para a bolsa mágica em seu estômago e pergunta: essa é uma habilidade do sistema espacial? Lin Qiu tira o mesmo bastão do exame e pede que não olhem para ele porque é tímido. Shang Tsung pergunta: então ele é um despertador de 2 elementos. Lin Qiu coloca o bastão de volta. Qin Zhen diz que o sistema espacial é um fenômeno bastante raro. Como ele conseguiu isso? Shang Tsung pergunta se ele realmente levou o bastão com ele. Como era de se esperar dele. Chamin pega a bolsa mágica e pede que ele a deixe tocá-la. Lin Qiu ficou assustada e disse que os deuses estão com ele e que o brilho deles é eterno. Ele deve se proteger. Ela pergunta o que há de errado. Essa é a primeira vez que ela vê as habilidades do sistema espacial. O cara sentado atrás do volante ri e diz que ele é muito engraçado. Todos devem prestar atenção. Eles estão quase lá. O nome desse cara é Xingyi. Lin Qiu olha pela janela e fica surpreso ao ver algo. Algum tempo depois, ele sai do carro e dá uma olhada em algo. Ao lado deles há um enorme pilar de energia mágica com várias pessoas por perto. Lin Qiu olha para ele com surpresa e pensa que é isso mesmo. Ninguém sabe como esse lugar apareceu, mas todos supõem que ele esteja ligado à restauração da energia espiritual nesses locais. Vivem animais de várias espécies, cujo nível é determinado pelo nível do espaço. Embora as feras espirituais possam entrar no mundo humano, elas raramente o fazem por iniciativa própria. Portanto, as pessoas devem e não devem ter medo delas. Portanto, não importa se uma pessoa tem classificação bronze ou prata, ela com certeza será monitorada pelas autoridades governamentais. Aqueles que são a última fronteira entre seus mundos. O homem para Lin Qiu diz que o registro está encerrado por hoje. Se eles quiserem entrar, devem preencher um formulário especial e vir amanhã. A Rei Shenshin concorda e diz que preencherá o formulário. Seu grupo virá amanhã. Lin Qiu olha para o portal feito de energia mágica brilhante. Ele acha que sente que a aura desse lugar é muito mais forte do que a dos outros. Chamingo abraçou e perguntou a esse coelho o que ele estava fazendo. Lin Qiu fica surpreso e cora porque ela se aproximou dele. Ela diz que não gosta disso, que ele pode chamá-la de mim. Ele pode chamá-la da mesma forma que Shenshin. Lin Qiu diz que isso é diferente. Para onde ela o está levando? Chaming diz que é claro que eles vão para o quarto descansar. Ela ainda espera que ele permita que ela toque em sua barriga sem fundo. Lin Qiu diz que não permitirá que ela faça isso. Alguém olha para eles e pensa que esse grupo de pessoas parece muito rico, especialmente esse cara com um carro. Um dos rapazes da multidão pergunta a outro o que ele pensa em fazer com essas pessoas ricas. Ele deveria olhar o carro deles e tudo mais. O outro cara diz que ele está certo. Eles deveriam dar uma olhada naquele cara. Esse não é o cara do grupo Jinshin? Um deles é Yang Hu, 5 estrelas de prata, o líder do esquadrão de lobos. Ele diz que eles não devem deixar esse grupo nem um passo quando entrarem lá. O outro cara diz que não precisa se preocupar. Ele cuidará deles. Era uma vez um cara que pegou outro cara com uma corda e perguntou se ele queria dar uma volta. Eles tiveram o azar de cair nas garras do lobo. Eles também atacaram outras pessoas desconhecidas para eles. Yan Hao diz que eles são frequentadores assíduos do local. Seu trabalho é cuidar de aventureiros ricos e fracos como esses. Ele deve esperar, e então se convencerá de tudo por si mesmo. Esse lugar se tornará um cemitério para eles. No dia seguinte, eles entram no local. Seguindo Lin Qiu, eles passam pelo portal e se encontram em um espaço completamente diferente. Ele se pergunta:
Esse é o espaço das bestas espirituais? É muito grande por dentro. Qin Zhen diz que eles devem ir. Seu objetivo está localizado nas profundezas deste lugar, nos Campos Nevados. A viagem levará cerca de 2 dias, nada menos que isso. Lin Qiu diz que entendeu. Ela diz a Tianmin que ela deve se lembrar de prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Ela diz que não precisa se preocupar porque já conectou o radar. O radar do sistema de som é uma habilidade especial que permite usar morcegos como a ecolocalização para monitorar o ambiente ao seu redor em tempo real. Lin Qiu diz que isso é ótimo. A preparação deles é ótima. Qin Zhen diz que, como todos estão prontos, eles podem seguir em frente. Lin Qiu concorda, e eles são observados por um cara de um grupo de lobo. Mais 2 rapazes estão sentados ao lado dele. Outro cara pergunta ao chefe, eles vão atacar agora mesmo? Eagle pergunta, por que essa pressa? A área aqui é muito aberta, então eles serão descobertos rapidamente. Eles vão esperar até entrarem na floresta e então começarão a se divertir. Algum tempo depois, as cabras de chifres grandes são bestas espirituais de bronze de nível baixo que se alimentam de raízes de plantas, não gostam de estranhos e atacam ativamente as criaturas que se aproximam delas. Um desses animais ouve um som e presta atenção nele. De repente, ocorre uma explosão muito forte. Lin Qiu diz a esses idiotas que eles queimarão todos esses animais dessa forma. A lã deles, por sinal, custa dinheiro. Os 2 caras se desculpam com ele. Ele diz que eles devem ver o que mais de valor pode ser encontrado aqui. Kingmin está feliz e diz que encontrou 2 esferas sem habilidades. Ele fica surpreso ao notar os lobos parados na rocha. Qin Zhen se vira para todos os outros do grupo e diz que eles são lobos. Eles devem ter cuidado para não levar a sério seus ataques furtivos, pois essas feras são extremamente vingativas. Se descobrirem que um de seus companheiros morreu, eles se tornarão ainda mais cruéis e seus ataques serão mais poderosos. Lin Qiu pergunta o que acontecerá se o líder deles morrer. Ela fica surpresa e pergunta se ele está pensando em terminar essa batalha matando o líder. Shang Tsung diz que provavelmente não é tão simples assim. Esses lobos são muito astutos. Seu líder não permitirá que eles o derrotem tão facilmente. Lin Qiu diz que, como o líder não virá até eles, ele mesmo o encontrará. Ele usa um portal espiritual especial. Ele se volta para os outros e diz que eles devem ficar quietos e cuidar de si mesmos. Ele voltará assim que os encontrar. Ele se teletransporta para o ar e pergunta, então ele é o líder dos lobos, certo? Ele bate na cabeça do lobo com uma vara com muita força. Os lobos ficam chocados com o que aconteceu e dizem em seu próprio idioma que não podem escapar. O chefe deles está morto. Todos os lobos fogem por medo de Lin Qiu. Shang Tsung diz que foi maravilhoso. Sua habilidade espacial é incrível. Lin Qiu disse que era simples. Eles precisam cortar o líder dos lobos e procurar alguma coisa. Essa fera espiritual é muito mais forte que as outras. Ele verá se tem alguma coisa. Ele tira um objeto amarelo brilhante e pergunta, isso é uma esfera espiritual? Qin Shenzhen diz que essa é definitivamente uma área com algum tipo de habilidade oculta. Shang Tsung diz que é incrível. Eles acabaram de chegar aqui e já encontraram um orbe com uma habilidade. Lin Qiu pergunta, a habilidade está escondida? Ele estende a esfera e diz que pode pegá-la porque também é um lobo. Ele será responsável por revelá-la. Shang fica muito surpreso com isso e diz que ela é muito valiosa. Ele aceitará essa esfera. Embora seja apenas uma esfera de bronze, ela ainda pode ser extremamente útil. Seu valor de mercado é de aproximadamente 2 milhões. Ele transferirá o dinheiro para ele assim que estiver em casa. Lin Qiu ficou surpreso ao ouvir isso e se perguntou, essa coisa vale 300 mil para todos do grupo? Eles podem ficar ricos dessa forma. Shang a segura em suas mãos e se concentra nela. A esfera começa a emitir uma energia brilhante. Isso realmente surpreende a todos, e eles dizem que ele realmente conseguiu. Foi muito legal. Ling que ficou muito chateado com isso e acha que, se soubesse o quanto essa coisa era legal, ele a teria guardado para si. Ele diz que isso é normal porque ele adquire habilidades todos os dias. O robô diz que a extração de habilidades está começando. A janela do sistema informa que o aprimoramento físico de uma classificação foi recebido. O robô parabeniza o anfitrião por ter recebido a habilidade de aprimoramento físico. Lin Qiu diz que adquiriu essa habilidade novamente. Se ele se lembra bem, ela já saiu algumas vezes. Ele percebe que suas roupas estão rasgadas novamente. Qin Zhen percebe isso e pergunta o que aconteceu com suas roupas. Ela acha que ele já a envergonhou com isso antes. Será que ele fez isso de propósito? Lin Qiu fica muito irritado, e o robô diz que foi apenas sorte. Ele não entende como conseguiu adquirir essa habilidade 3 vezes em um período tão curto de tempo. Lin Qiu foge e diz que já é tarde, que eles devem descansar. Ele trocará de roupa e voltará. Ele se afasta e pensa,
Isso significa que sua força triplicou? O robô diz que sua força agora corresponde à de um desperto com 6 estrelas de prata. Lin Qiu se pergunta. Ele disse 6 estrelas de prata? É muito poderoso. O robô diz que ele deve apenas aproveitar. Algum tempo depois, o grupo inteiro se reuniu em volta da fogueira. Lin Qiu se senta com um olhar gentil e ri. Qin Zhen olha para ele atentamente e pergunta se lhe parece que ele voltou da floresta muito feliz. Ele diz que isso não é verdade. Ele acha que está muito feliz porque sua força aumentou e mal pode esperar pela próxima habilidade. Xiaming diz calmamente que sente que eles estão sendo seguidos. Qin Zhen pergunta. Ela tem certeza disso? Poderia haver mais alguém aqui? Xiaming diz que depois de observar, ela descobriu que eles estavam sendo seguidos. Eles estavam se movendo um atrás do outro. A distância era de 800 ou 900 metros. Eles não devem ficar para trás e devem permanecer junto. Qin Zhen diz que eles devem ser extremamente cuidadosos. Ela ouviu dizer que existem organizações ilegais que caçam pessoas como eles. Desaparecimentos são bastante comuns aqui. É difícil localizá-los porque não deixam rastros após os assassinatos, destruindo os cadáveres de suas vítimas. Se fossem eles, então os estavam seguindo desde o momento em que entraram na floresta. Anteriormente, teria sido muito fácil notá-los. Lin Qiu coloca a mão em seu ombro e diz que ela não precisa se preocupar, pois eles podem lidar com isso. Ele a protegerá. Qin Zhen fica corada e pergunta quem precisa de sua proteção. Afinal, ela quer dizer que todos eles devem estar prontos para revidar. Ele concorda e diz que a está ouvindo. No dia seguinte, Lin Qiu liga para o 9527. O robô diz que a extração de habilidades está começando. O sistema avisa que a habilidade de domesticação de nível I foi adquirida. Lin Qiu pergunta o que pode haver de bom em uma habilidade de nível E. Ele havia esperado muito tempo pela habilidade de hoje. De repente, alguém grita bem alto. Ele se pergunta o que é isso. Era a voz de Qin Zhen. Ele sai da tenda e vê 2 cobras enormes. Ele fica surpreso ao ver esses monstros. O sistema notifica que a Speed Cobra é extremamente rápida. Um animal muito venenoso que é difícil de domar. Lin Qiu acha que é possível obter informações por meio da habilidade de domar. Ele corre para os outros e diz que todos devem voltar e que não podem atacar de perto. A cobra cospe um líquido venenoso, mas todos conseguem pular para o lado. Qin Zhen pergunta ao rapaz ao lado dela. Ele ouviu o que foi dito? Eles deveriam tentar juntos. O rapaz concorda com ela. Ambos usam seus feitiços e os usam contra o monstro. Seus ataques causam uma forte explosão mágica. Vários cristais de gelo perfuram o corpo da enorme serpente. Qin Zhen diz que isso foi muito perigoso. Xiaming diz que essa serpente é muito desagradável e fedorenta. Lin Qiu diz que esse é o momento para um homem de verdade. Shang Tsung diz que ele deve dar uma olhada nisso. Algo está se movendo lá dentro. Lin Qiu diz que eles devem esperar. Eles não devem se aproximar ainda. Ele corta o corpo da cobra com um punhal e 2 olhos são visíveis dali. Um animal salta do corpo da cobra e o sistema notifica que o Gopher tem um temperamento fácil. É bem versado em Y e não é um bom escavador. Lin Qiu pergunta o que mais é isso. As meninas dizem ao mesmo tempo que esse é um animal muito fofo. Shang Tsung pergunta. Isso é uma toupeira? O esquilo pula no ombro de Lin Qiu e ele diz que não acha que vale a pena ter medo dessa coisa. O esquilo salta para longe dele e voa em direção a Qin Zhen, o que a surpreende muito. Ela segura o animal e diz que ele é muito fofo e obediente. Lin Qiu diz que ele deve voltar para ele. Ele acha que é uma ameaça em potencial. Ele voltou ao corpo da cobra e continuou a examiná-lo. Ele tira várias esferas e conta aos outros sobre isso. A fera faz sons e acena com a mão. O rei Zhen diz que parece querer as esferas em suas mãos. O animal cai desajeitadamente no chão. Lin Qiu diz que não vai lhe dar a esfera e que ele nem deve pensar nisso. O esquilo começa a emitir sons e a fazer gestos. Ele pergunta, ele quer trocar essas esferas por alguma coisa? Ele não acredita nele. As pessoas do grupo se perguntam se ele realmente entende e o Gopher pula e pega as esferas de suas mãos. Lin Qiu estende a mão para ele e quer devolver as esferas. Shang Tsung diz que são apenas algumas esferas. Lin Qiu chora e pensa que ele é simplesmente muito rico. O que ele pode saber? Essas esferas eram tão grandes que devem valer muito dinheiro. A rei Zhen diz que acha que está ouvindo a voz de alguém. De repente, há muitas explosões em uma fileira a uma grande distância. Xiaming aponta para o local e diz que eles devem dar uma olhada. Ela sente que eles estão cercados por um grupo de feras espirituais. Há muitas delas. De repente, vários esquilos saltam do